Oi, bom dia. Eu vou apresentar aqui para o professor Edmo Campos, pediu para eu apresentar os coordenadores dessa componente Oceanos do INCT Mudanças Climáticas. Então, é o professor Edmo da USP, do Instituto Oceanográfico, o professor Paulo Nobre e a Janice Trotti, da DHN. Bom, essa componente está dentro da base científica, né, das mudanças ambientais globais, do INCT, como foi apresentado inicialmente, e é uma equipe grande, mas só para mencionar as instituições envolvidas, então, o Instituto Oceanográfico da USP, o INPE, a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a FURG, do Rio Grande, a Federal do Rio de Janeiro, da Bahia, Pernambuco, DHN e Espírito Santo, além de algumas instituições no exterior, da Holanda, Argentina e do Uruguai. Bom, a motivação, então, dessa componente, desse estudo, né, é monitorar o oceano e a atmosfera. Então, o clima da América do Sul, e particularmente do Brasil, é muito afetado por fenômenos de interação oceano-atmosfera. A Simone já mencionou aqui na apresentação dela, né, a importância do Atlântico Sul, da temperatura da superfície do mar, principalmente em eventos climáticos no Brasil. Então, a ideia inicial, né, quando o INCT foi pensado, era de estudar principalmente o efeito dos oceanos na zona de convergência do Atlântico Sul. E isso, veja, em 2009, antes de acontecer o desastre da Serra Serrana do Rio de Janeiro. Então, essa zona de convergência do Atlântico Sul tem um impacto muito grande nesses eventos também extremos no sudeste do Brasil. Então, bom, né, como eu falei aqui, ó, a gente pode ver, né, a zona de convergência, geralmente intensa precipitação de verão, e tem uma relação muito grande com a temperatura da superfície do mar. Então, a ideia era monitorar o oceano nessa região. Em 2004 também aconteceu o primeiro, há umas controvérsias que chamam de furacão, outros de ciclone extratropical, mas a parte, as controvérsias de como chamar, foi a primeira vez que a gente identificou, né, um ciclone dessa amplitude. Então, ele tinha escala número 1, né, chegando a ventos de até 150 km por hora, que atingiu a costa de Santa Catarina, na região de Araranguá, com 3 pessoas mortas e várias pessoas feridas e desalojados, né? Então, a formação, né, ou a origem desse evento tem a energia vem dos oceanos, e a gente não conseguiria prever eventos desse tipo, se acontecerem novamente, sem ter um monitoramento do oceano. Então, como a gente poderia ver aqui, a magnitude desse furacão, né, que foi chamado Furacão Catarina em 2004, né, e atingiu mais a área de Araranguá, em Santa Catarina, e as regiões mais afetadas. Bom, então, a ideia inicial era incluir uma boia, né, de monitoramento de variáveis, tanto atmosféricas quanto oceanográficas simultâneas, como parte desse projeto que já tem andamento desde o final da década de 90. Esse projeto, então, só para dar o contexto para vocês, né, o projeto Pirata, né, então, Pilot Research Mooring Array in the Tropical Atlantic. E ele começou com boias aqui na região equatorial, né, do Atlântico, e então estava prevista essa extensão sudoeste. Então, a ideia era incorporar, além dessas 3 boias aqui, mais uma em 28 graus sul, né, que era bem a região onde houve a formação do furacão, e também, se a gente olhar aqui, né, nesse slide, a passagem da zona de convergência subtropical. Porém, como o próprio nome diz, né, esse projeto é um projeto internacional, Estados Unidos, França, Alemanha, Brasil, e ele é para o Atlântico tropical. Essa boia, em 28 graus sul, já ficaria fora da região tropical, então não foi incluída nessa extensão sudoeste.
né, que essas 3 boias, então, era 8 Sul, 14 e 19. Então, a gente ficou decidido, né, que a gente usaria todos os recursos, então, do INCT, né, da componente oceano, mais o projeto da FAPESP, né, o núcleo de apoio e a mudanças climáticas, para desenvolver uma boia no Brasil. Essas boias são desenvolvidas na NOAA, né, nos Estados Unidos, e então a gente decidiu desenvolver a tecnologia aqui no Brasil e ter uma autonomia maior e ancorar essa boia onde a gente queria, na região subtropical. Então, só para, né, um pouco mais do contexto, essas boias são as boias Atlas, né, o tipo da boia, a boia Atlas. Ela foi idealizada, então, na NOAA, nos Estados Unidos, para o projeto TAL, né, para estudo do evento El Niño e Laninha. Começou nos anos 80, depois daquele evento forte de 82, 83. E foi expandida depois, né, então era para monitorar o oceano e a atmosfera aqui no Pacífico, né, e foi estendida depois para o Atlântico, que é o projeto Pirata, e mais recentemente também para o Índico, que é o projeto Rama. Então, o diretor do projeto cedeu os blueprints dessa boia para a gente poder desenvolver aqui no Brasil a boia. Então, aqui vocês veem o esquema dessa boia, é a instalação de uma lá no Pacífico. Né? Então, o objetivo então, da componente se reduziu a isso. Não reduziu, né? Eu digo, talvez não seja a palavra correta, que eu acho que é um grande avanço para o Brasil. A construção em fundeio, então, de uma boia Atlas feita aqui no Brasil. Né? Então, aqui você vê o esquema da boia. Então, ela tem vários sensores na parte aérea, né, de coleta de dados atmosféricos, simultâneos com equipamentos e sensores oceanográficos para coletar, então, variáveis oceanográficas. Né, esse foi, então, o blueprint cedido, né, pela NOAA. Então, ela é uma boia que vai ser ancorada a 3.700 metros, né? Então, ela é bem offshore, em oceano profundo, mas a coleta de dados ocorre até 500 metros. Então, a gente foca, né, a coleta de dados na parte mais superficial dos oceanos, da região da termoclina, que é onde a gente tem a maior variabilidade de temperatura e salinidade. Né? E aí, obviamente, os sensores atmosféricos, né, de coleta. Então, nós temos a coleta de precipitação, umidade, vento, intensidade, radiação, né, na parte atmosférica. E na parte oceânica, a gente, então, tem vários sensores que coletam salinidade, temperatura e pressão. Então, a primeira boia foi construída de partes, né, algumas partes, de uma boia recuperada do Pirata, né, que ainda, então, essas partes eram ainda, né, da NOAA, né, então, aqui só mostrando. Né, então, essa boia que a gente já fundiou, ela é uma reconstrução usando pedaços de boias antigas, de uma boia antiga. Né, então, tivemos já, né? E aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada, para ver como é um esforço conjunto, não só do INCT, né, mas teve vários outros projetos que a gente teve que gerir fundo, porque equipamento, pesquisa oceanográfica é muito cara. Né? Então, a gente tem que sair com navio, isso é caro, custoso, desenvolvimento de tecnologia. Então, o primeiro fundeio ocorreu em novembro de 2012 e foi um fundeio que a gente teve só um testar a boia em Ubatuba, usando o novo navio da USP, né, da FAPESP, o Alfa Cruzes. E depois, em abril de 2003, agora foi o que a gente considera realmente o primeiro cruzeiro e o fundeio definitivo dessa primeira boia, né, na posição estipulada de 28 graus sul e 44 oeste. Então, o navio saiu de Santos e a gente faz, obviamente, uma coleta de dados, né, ao longo do transecto para chegar,
nós não podemos perder essa oportunidade, né? E ela foi, então, fundeada. Veja que aqui é a isóbada de 3.000 metros, isso aqui é o talude, né, que separa a região da plataforma continental de Oceano Profundo, e ela é fundeada a 3.700 metros. Né? Então, isso foi um sucesso. Né? Foi dado o nome Guariroba. Pergunte ao Edmo por quê, né? Porque, se você for ver o significado em Tupi-Guarani, é uma coisa amarga. Bom, enfim. Mas eu acho que ele queria dar o nome, né, da palmeira, mas tudo bem. Então, ela foi fundeada em 28 Sul, como eu falei, 44 Oeste. Né? Então, veja, é a Atlas B Guariroba. Né? Então, a gente conseguiu atingir o objetivo. Né? E eu acho que isso foi um grande avanço para a oceanografia do Brasil. Né? Então, veja, né, o posicionamento dela em relação ao ciclone extratropical, o furacão Catarina, né, só para dar esse contexto. Então, isso aqui já são os primeiros dados, né, que já estão sendo mandados via satélite e estão disponíveis já na página do Instituto Oceanográfico. Né? Então, isso aqui é só para você ver que, obviamente, tem uma variabilidade na posição dela, né? Porque ela está fundeada aqui, e correntes e ventos, e ela tende a sair, mas é no entorno dessa posição média, né? E 28 Sul, 44 Oeste. E esses são os primeiros dados, então, oceanográficos de temperatura, azul, né? E salinidade. Desde o dia que ela foi fundeada, em abril, até semana passada. Então, a gente está recebendo esses dados, veja, né, ao longo das profundidades que a gente tem os sensores, 1 metro, 25 metros, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 e 500. Né? Então, a gente precisa de uma maior resolução perto da superfície, e a gente vai reduzindo a resolução, porque o oceano tende a ficar um pouco mais homogêneo à medida que a gente vai ao fundo. Né? Infelizmente, a gente já teve problema nos sensores de 300 e 500 metros, pararam de funcionar. Né? E aqui, então, são os dados semelhantes do que o projeto Pirata e o projeto TAL no Pacífico geram. Né? Então, veja que a gente tem os dados contínuos, né, aqui interpolados de temperatura, salinidade, e a gente calcula a densidade. Né? Então, a gente pode monitorar, veja, a variação da temperatura e salinidade ao longo da coluna d'água, naquela posição. Né? E aqui, infelizmente, é a parte que já parou de funcionar, né, de 300 e 500, então eu nem apresentei aqui na salinidade e densidade. E esses aqui são alguns resultados, então, a série temporal das variáveis atmosféricas, então, né, de vento, a componente zonal do vento, meridional, temperatura do ar, umidade, chuva, pressão, radiação de ondas curtas e ondas longas. Né? Bom, então, né, o meu é muito mais rápido, eu podia ter cedido um pouquinho do meu tempo para a Mercedes, porque a gente, na verdade, focou todo o nosso dinheiro e né, pessoal para fazer essa boia. Então, é a primeira vez que a gente tem uma plataforma de monitoramento no Oceano Profundo. Isso vai de encontro ao que o Garcia mostrou ontem, né, que tem uma interface boa com as zonas costeiras, né, da Rede Clima e o INCT, que nós precisamos, né, de um monitoramento contínuo. Então, a ideia é que essa boia será mantida por projetos, né, por um momento, e a ideia é que ela passe a ser, se o INPO, né, quando o INPO se tornar uma realidade, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas e Hidrográficas, que ela passe a ser, então, operacional e sustentada, né, tomada conta pelo INPO. Né. Essa é a nossa ideia, e eu acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo proposto no INCT. Então, acho que eu fico por aqui mesmo. Obrigada.